Vamos lá, né? Boa tarde a todas e todos. Esta é a nossa live de hoje, dia 29/11/2023, sobre controle interno na administração pública. Espero que estejam bem. Eu sou o professor Alexandre Vilar, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agradeço a todos que disponibilizaram aí um tempinho nesta tarde para a gente conversar sobre esse tema tão importante. É a quarta vez que nós estamos com esse seminário, que é um seminário que tem como objetivo justamente discutir a gestão pública, seus desafios, suas necessidades, seus avanços, né? E é intitulado Seminário de Governança, Direito Público e Bem-Estar Social. A gente começou esse seminário presencialmente, depois veio a pandemia, depois nós fizemos presencialmente novamente sobre orçamento público, foi o último tema, e hoje a gente, de forma totalmente congruente, trata de controle interno. Temos dois especialistas hoje aqui conosco, o Armando Fraga e a Silene Souza, ambos mestres em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável pela Universidade de Pernambuco. A Silene é a atual secretária de governo da cidade de Camaragibe, Pernambuco, na região metropolitana. É também professora, né? Alguns alunos dela acredito que estejam até conosco nesse momento. Tem vasta experiência aí na área de controladoria e controle interno. O Armando, também professor, né? Contador, atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Caruaru, no Agreste Pernambucano, e que nos brinda hoje com a sua presença também, com vasta experiência aí nessa modalidade, nessa temática, né? Eu aqui no sertão, né? Serra Talhada, de onde falo, onde leciono aqui na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da UFRPE, nos cursos de administração, atualmente estou em administração, mas já lecionei em economia, sistema de informação, e muitos dos meus discentes estão aqui, e outros convidados, outras pessoas interessadas no assunto, que foi publicizado aí pelas nossas mídias, e eu tenho certeza que os que estiverem aí acompanhando vão gostar bastante da nossa conversa desta tarde, né? Eu dei uma resumida aí nos currículos dos dois, porque são currículos bem extensos. Eu acho que o propósito hoje é mais a gente ter um diálogo, né, sobre o controle interno e seus desafios. E quem estiver participando pode fazer suas perguntas pelo chat, pode também depois fazer pode participar até ao vivo mesmo, fazer alguma pergunta, que a gente está aqui para tirar todas as possíveis dúvidas. Tem mais alguém pedindo para entrar? Já aceitei. Pronto. Então, vamos começar aí, sempre com as mulheres, né, Armando? Sempre com as mulheres aí no empoderamento, nossa bandeira aí. Silene, fica à vontade para fazer sua saudação inicial e começar aí a nossa conversa sobre o controle interno, falando aí da sua experiência. Teve um aluno seu aqui de Direito, que ele pediu para se inscrever no evento, lá da Faculdade de Goiânia, né? Pronto. Silene, boa tarde. Isso. Boa tarde, professor Bilar. Boa tarde aí, meu amigo Antônio Armando, lá de Caruaru. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui. O convite do professor Bilar não poderia faltar, para contar um pouquinho da experiência que a gente tem, né, ao longo desses anos, atuando no controle interno. Eu já passei por 4 controladorias. A minha especialidade maior é na parte de finanças e controle, né? Então, assim, já trabalhei em alguns estados, como o Pará, o Maranhão, o Ceará, o Piauí, aqui em Pernambuco, em algumas prefeituras, inclusive no próprio estado, e a gente vê, sabe, que os problemas
da administração pública, ele praticamente se repete. E muitos desses problemas são causados, eu diria que pela falta de capacitação, né, professor, desses servidores que muitas vezes estão ali muito tempo, fazendo muito bem o seu trabalho, mas não inovam. E hoje a gente sabe que os meios de comunicação têm se evoluído com uma rapidez extrema, né? Velocidade luz, a inovação está aí, então tudo hoje é informatizado, tudo hoje é, digamos assim, se conecta, né? A Receita Federal se conecta com a Secretaria da Receita Municipal, que se conecta com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Então, as coisas hoje, o portal da transparência, hoje está dando todo uma visibilidade maior às ações que antes não se tinha, né? Então, assim, o controle interno, ele tem uma participação fundamental. Eu diria que ele é de extrema importância para a administração pública, desde a Constituição de 67, né, e a própria Constituição de 88, ele divide o controle interno em duas partes. O interno, né, que ele atua em cada poder, independentemente, mas de certa forma integrados, e o controle externo pelo Poder Legislativo, que ele controla com o apoio do Tribunal de Contas, seja ele da União, seja ele do Estado, né, que a gente presta conta, principalmente as prefeituras, né, todo o Poder Executivo, ao Tribunal de Contas. Então, e tendo como surgimento eu diria que a primeira Controladoria Geral da União foi em 1993, e de lá para cá o controle vem se aperfeiçoando, né, vem tomando forma, vem tendo mais responsabilidades, está no foco, está eu diria assim, que é uma parte tão importante da gestão, que ele é responsável para exercer toda a fiscalização dos atos administrativos, comprovando sua legalidade, avaliando os resultados da gestão, dos recursos públicos, né? E adotando aí as providências de controle para correção de alguns eventuais problemas. Ok. Bela explanação inicial da Silene. Armando, fica à vontade aí também para fazer sua introdução. Acho que teu áudio está desligado, Armando. Professor, posso continuar enquanto o Armando consegue se reconectar, para a gente posso avançar um pouquinho enquanto ele se reconecta. Então, dando continuidade, eu poderia dizer aos que nos assistem que o controle interno ele tem um papel muito importante. Ele é o papel de resguardar o ente público, né, através de orientações preventivas, né, nas áreas contábil, financeira, econômica e patrimonial da administração. E assim, existe 3 formas que você pode controlar a administração, porque ela é muito vasta, ela é muito extensa, ela tem várias ramificações. Então, o controle interno, ele pode atuar de forma preventiva, que é aquele controle a priori, né? Aquele que a gente exerce praticando, quando está acontecendo um ato administrativo, tentando prevenir aquelas práticas que poderiam, assim, que de um ato ilegal, que não seja convincente ao interesse público. E acho que está cortando. Agora vou... Eu quero até registrar que a maioria das falhas... Selene, acho que está cortando teu áudio. Acho que o Armando já se reconectou legal. Armando? Acho que o Armando está também com áudio. Não estou ouvindo o Armando, não. Bom, deixa eu fazer um breve histórico do controle interno.
A Silene falou aí da Controladoria Geral da União, que é um órgão importantíssimo nesse processo, mas vamos dar uma contextualização um pouco mais ampla sobre o ponto de vista histórico, para que se veja o quanto a gente avançou nesse processo, né? Então, a história do controle interno aqui no Brasil remonta aí às capitanias hereditárias, né? A gente tem uma data aí de 1680, quando foram criadas as chamadas juntas das fazendas das capitanias, e em especial a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro. Depois foi se aprimorando, lá para 1808, quando a família real veio para cá, né? Tivemos aí a instalação do Erário Régio e a criação do Conselho da Fazenda. Depois, em 1822, com a proclamação da independência do Brasil, foi instituído o Tesouro Nacional. Em 1889, com a proclamação da República, né, já tivemos o Tribunal de Contas da União sendo criado pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que participou diretamente desse processo. E foi mencionado muito bem aí pela Silene, no ano de 1967, tivemos aí a Constituição, né, e que em seu artigo 16, ela deixa bem claro aí algo que é do dia a dia, tanto do Armando quanto da Silene, que é a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e interno do Executivo. Está bem claro no artigo 16 da Constituição de 67. E a Constituição de 88, ela faz referência ao que nós temos hoje, né, que é o sistema de controle interno, que é o que falava aí a nossa querida Silene. E eu estou com a Constituição aqui, só para a gente, em homenagem aí aos seus alunos de Direito, professora Silene, reza aí o artigo 74 da Constituição, que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão em forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, o PPA, né, e execução dos programas de governo dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, falou aí há pouco a Silene, dos órgãos e entidades da administração federal, bem como na aplicação dos recursos públicos de entidades de direito privado, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Tem 2 parágrafos também, mas em tese é isso que fala aqui, que reza o artigo 74 da nossa Constituição. Também mencionou a Silene que em 2003 tivemos a criação da Controladoria Geral da União, né, pela Lei 10.683, daquele ano. E um outro dado interessante, que também vai ter a ver com algumas perguntas que certamente serão feitas aqui pelos colegas e alunos. Em 2004 teve aí a criação do Portal da Transparência, né? São algumas datas aí para a gente ver o que a gente tem evoluído aí durante algum tempo nesse processo. Eu acho que agora o áudio já se recuperou aí do Armando. Acho que sim. Dá para me ouvir agora? Tá ok, Armando. Fique à vontade. Vamos lá. São os desafios, né? Então, trabalhar no controle interno, né, tem muitos desafios, né? Eu acho que quando a gente trata principalmente dos municípios, os desafios acabam sendo maiores, né, mas também mais reais, mais práticos, porque está diretamente envolvendo com a sociedade, né? Acaba sendo que a União e o Estado têm essa personificação, né? Mas, propriamente dita, as pessoas residem, moram nos municípios, né? Então, onde as políticas públicas vai estar diretamente envolvida aí, né? Então, assim, especificamente trazendo, né, para o meu campo prático, que é a questão na área de saúde, né? Então, já foi bem abordado, né, por Silene e por Bilar, a questão do controle externo, né, tanto lá de nível federal, como do próprio nível estadual, né, do Tribunal de Contas do Estado. Mas o controle interno ele tem uma suma importância, né? Se a gente comparar com a própria iniciativa privada, né, o uso do controle interno ele é sobretudo, né, para evitar incorreções,
né, ou os famosos erros, mas acaba achando a palavra prezada, eu prefiro usar incorreções, né, não somente fraudes. E foi daí que surgiu também a importância, né, de que esse controle interno ele fosse mais exequível, fosse mais vivenciado também dentro da administração pública, né, então, em todas as esferas, né, então isso acaba ajudando bastante, né, tem meio que um preconceito, né, na administração pública como um todo, ela ser caracterizada como ter fraudes, né, a gente sabe que hora ou outra isso é identificado, mas há também muitas inconsistências, né, que foi o que Silene começou na fala dela, da questão da capacitação, né, então, como se tem uma transição, né, a cada 4 anos, costumeiramente aí, de servidores, de colaboradores, principalmente na maioria dos nossos municípios, né, que poucos que são de grande porte, que isso é mais atenuado, mas aí surge essa questão da controladoria, né, então, a importância dela, né, basicamente está se tratando na questão orçamentária e financeira, né, e conjuntamente envolve a questão contábil, né, então, aí onde vai se chegar até a prestação de contas anual, os relatórios anuais aí, que são principalmente, né, acompanhados tanto pelo controle interno, mas também pelo controle externo. Então, o controle interno, ele está ali dentro da estrutura administrativa, né, daquele ente. Se a gente trazer para o município, tá, vou trazer mais próximo aqui para a gente, para o município, então o controlador, a controladoria, tem aí dentro da estrutura uma subordinação direta, né, para uma subordinação direta aí com o gestor, então se for do Poder Executivo, com o prefeito, né, no caso dos municípios, mas aí ele tem meio que essa estrutura, né, esse segmento de uma secretaria, né, mas ele tem essa vinculação aí direto, tá, com o chefe do Poder Executivo. Né, então, um outro fator, só para terminar essa minha primeira parte do controle interno, né, ele é aí um grande parceiro do Tribunal de Contas, por exemplo, né, então, toda a comunicação feita entre o Tribunal de Contas e o município está diretamente ali relacionado, conectado com o controle interno, né, então ele está ali no dia a dia, avaliando, acompanhando todas as atividades operacionais que o órgão exerce, né, a gente destacou orçamento financeiro e, consequentemente, contabilidade, mas há outros atos administrativos, né, que a gente discorre mais para frente ainda hoje, mas sobre o próprio controle de estoque, né, então, trazendo um pouquinho para a minha praia, o próprio acompanhamento de como está o controle de medicamento, de entradas e de saídas, né, do próprio armazenamento de medicamentos e de material médico hospitalar. Então, isso acaba refletindo, né, diretamente aí para todo mundo, né, que demanda a política pública, né, porque cada ação, cada atividade do controle interno vai contribuir para toda a gestão pública como um todo. Perfeito. Alguém pôs uma pergunta aqui, foi a professora Flávia Moura, aqui, que também está conosco. Boa tarde, professora. A professora Flávia Moura, que é da Faculdade de Integração do Sertão, aqui em Serra Talhada. Deixa eu ver quem mais está conosco. Está a Adriana, que é minha colega aqui, é técnica aqui administrativa em educação, aqui na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Tem alguns alunos aqui. Bem-vindos. Um dos alunos meus aqui, Emanuele, Gerliana, que foi aluna minha, enfim. Depois vocês se manifestem aqui no chat, os quiserem falar também, podem aí colocar a mãozinha aí para a gente ir interagindo aí nessa nossa tarde, né? Essa temática tão interessante. Bom, especificamente a professora Flávia perguntou a importância do controle interno para a sociedade. É um pouco aí do que o Armando começou a falar, né? Mas aí a Silene reforça aí, Silene, a importância aí para a sociedade do controle interno. Sim, sim. Pois bem, pegando aí o gancho do meu colega Armando aí, com a sua propriedade aí lá no Fundo Municipal, o controle interno ele tem a importância com relação à sociedade, porque ele traz, entre outras coisas, a análise e a verificação dos atos públicos e faz com que tudo seja devidamente publicados, para que toda a sociedade possa ter conhecimento, fazer acompanhamento do programa de gestão, através do portal da transparência. Lá você vai ter disponibilizado receitas, despesas, salários de todos os servidores, isso a nível
federal, estadual, municipal. É uma lei que antes não tinha, mas que agora, cada vez mais, esses portais da transparência, eles estão sendo atualizados, melhorados, né? E, via de regra, o portal da transparência ele está dentro das controladorias, assim como as ouvidorias e assim como as corregedorias. Em alguns municípios não, vai depender do porte e da complexidade desse município. Mas a importância é exatamente essa, é você fazer valer com que todos os atos administrativos estejam públicos, inclusive os chamamentos públicos, os processos licitatórios, os pagamentos que são feitos, que deve ser colocado de forma diária, que também está sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas, quando ele utiliza no seu sistema Tome Contas. E é claro que toda e qualquer solicitação feita pela sociedade via canal da ouvidoria chega na controladoria, sim, para um acompanhamento, né? Eu acho que eu estava falando um pouquinho antes aqui, antes do Armando entrar, como é que comporta esses controles. Eu falei que teria o controle prévio, né, que é o a priori, que é aquele que acontece durante a execução do ato administrativo. Então a controladoria com sua equipe vai até lá, visando prevenir aquelas práticas, né, de qualquer falhas, né. Eu deixei muito claro aqui que muita gente entende que todas as falhas da gestão pública é por desvio. Não, muitas delas, eu acho que 90% de suas falhas é por falta de pessoal qualificado, um quantitativo de pessoal adequado à complexidade do município, um sistema informatizado para uma pesquisa de preço mais adequada. Então, tudo isso favorece a falhas, né? Não necessariamente a um desvio. O outro controle que a gente tem e que a sociedade pode também acompanhar é porque a controladoria, ela também faz um controle concomitante, ou chamado também de sucessivo, que é aquele que você executa durante o ato, né? Então, você executa antes do ato acontecer, quando passa um processo licitatório para uma análise do controle interno. Vamos lá, vai comprar medicamentos, então passa pelo controle interno para ver se aquele termo de referência, que é tudo que a administração precisa, se está dentro da legalidade, se está dentro do orçamento. Aí também ele pode acompanhar isso de forma quando está sendo executado durante o processo, né? Com a finalidade de verificar qualquer irregularidade, qualquer falha que possa ser corrigida a tempo. E também ele pode ser feito a posteriori, ou seja, após tudo ter acontecido. E quando, nesse momento, quando se entra na chamada auditoria, né, que também é uma atribuição do controle interno, para corrigir eventuais falhas ou declarando alguma invalidade. Muitas vezes, o controle interno ele pode atuar depois, verificar que teve uma falha e pedir, por exemplo, para ter uma anulação de um processo licitatório. Então, pode acontecer isso também. Não sei se eu respondi a pergunta, mas estou à disposição. Respondeu muito bem. Eu estou gostando aqui do chat, né? Tem um monte de gente aqui, né? Sim, perguntando sim. aqui. Vamos ver aqui a próxima pergunta aqui, Armando. O Antônio também levantou a mão. Só um minutinho, Antônio. Deixa eu ver aqui primeiro essas perguntas anteriores. Daqui a pouco você se manifesta. A professora Flávia já tinha perguntado uma vez, perguntou novamente. Vamos dar aqui a ordem democrática, né? Deixar a pergunta dela para depois, para sequência de quem perguntou, para todo mundo ter voz e vez. A Vanessa Santos, bem-vinda, Vanessa, perguntou, de repente, sua experiência na saúde, com os órgãos de controle interno do setor público, como os órgãos de controle interno podem aprimorar suas práticas e garantir a eficiência na gestão de recursos, cumprimento das normativas regulatórias e melhoria contínua na entrega dos serviços de saúde à população. Bom, só aí a pergunta da Vanessa muito bem feita, no sentido de que também é isso, né? A qualidade também na prestação Sim. desses serviços é indispensável. Sim. Armando, fica à vontade aí que é a sua praia, essa pergunta da Vanessa. Então, vamos lá, muito boa, né, essa indagação de Vanessa, né, porque mostra exatamente quando, às vezes, a gente faz só um comparativo quantitativo, né, demonstra milhões de que ser aplicado, né, mas qual a qualidade disso, né, quem consegue ter acesso a esse tipo de serviço, né, em que forma, de que maneira? Então, eu penso que o controle interno, ele é um grande parceiro, né,
eu acho que um primeiro mecanismo que o controle interno precisa para acompanhar isso é ele ter uma estrutura, né, para isso, ele tem que ter uma certa equipe. Então, eu acho que isso é uma deficiência na maioria dos municípios. A gente ainda não consegue ter uma equipe consolidada, né, para que se possa ter pessoas que tenham domínio de como se funciona, né? Só para dar um exemplo, na área de saúde, né, a gente tem algumas especificidades de que outras áreas de governo, por exemplo, podem não ter, né? Então, por quê? Sobretudo, a gente está lidando com vidas. Então, tudo é muito emergente, tudo é muito urgente, né? Um atraso na elaboração de um processo, um atraso na entrega de um produto vai impactar lá na frente para a população rapidamente, né? Então, eu penso que o controle interno, a primeira forma, é ele ter uma estruturação, né? Ele conhecer como funciona o mecanismo do seu município, porque cada município vai ter o tamanho da sua rede de saúde, né? Então, eu não vou conseguir, eu penso que a gente não vai conseguir ter uma padronização para todos os municípios. Tem alguns pontos, sim, que são pontos bases, vou chamar assim, e que a gente pode sempre acompanhar ali, né? Como o primeiro ponto é a questão do limite de saúde, né? Mas eu acho que isso é uma tarefa de casa comum, né? Então não tem muito do que ter que ampliar isso, né? A gente tem uma questão regulamentatória, de constitucional e leis para isso, né? Mas eu acho que a gente precisa ir além disso. Uma outra questão que eu destacaria, Vanessa, é a questão de um sistema de informação. Eu acho que isso facilita bastante a confiabilidade, né, e a tempestividade nas informações. Então, eu acho que os municípios precisariam investir nisso, na capacitação, na qualificação. Para trazer um exemplo prático, né, percebendo-se as deficiências dos municípios, como eu comecei a fala, né, falando do controle de estoque de medicamentos e material médico hospitalar, em que muitos municípios, né, não conseguiam adquirir, né, sistemas de informações, né, de acordo ali com os recursos disponíveis que se tinha para isso. Então, eu digo hoje, mas isso já faz um certo tempo, né, de 5 anos por aí, em que o próprio Ministério da Saúde disponibiliza, já eu me recordo o nome do sistema, tá, mas é um sistema que o próprio Ministério da Saúde disponibiliza para que os municípios possam alimentar as informações, né, e controlar e acompanhar como estão as suas execuções. Então, cada compra, cada aquisição de medicamento, de material médico, né, que há um ingresso ou que há a saída ali do estoque, para onde vai, para que unidade, tudo isso já é acompanhado diretamente pelo Ministério. Independente se a fonte de recurso, por exemplo, que custeou isso, é do próprio governo federal ou do próprio recurso próprio do município, tá? Mas aí consegue demonstrar essa questão da eficiência, né? Então, acho que, assim, a gente inovar, né, não só no sistema de informação, mas também ali na capacidade, né, nas condições de que os usuários que vão estar tratando aquelas informações, eles possam compreender, né, não ser apenas um mero, como é que eu posso chamar? Alimentador de sistemas de dados, né? Preciso ter aí essa característica, né, esse cuidado especial aí de poder tratar a informação, né, de poder traduzir aquelas informações que está ali, né? Então, acho que, assim, tratar de saúde, né, tem muitos desafios, tá? Todo dia a gente aprende um pouquinho na área de saúde, né? Então, só para trazer aqui um depoimento, eu comecei no segmento da gestão de saúde pouco antes daquelas arboviroses lá de 2014, 14, 15, né? Então, já foi um grande desafio, né, de que o nosso planejamento, o nosso orçamento estava sobre, né, determinada estrutura e a gente precisou se ajustar para atender aquela demanda ali das arboviroses. 2020 a gente veio com o Covid, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e que traz para a gente um aprendizado nos processos, né? Então, só para encerrar, a minha contribuição exatamente, né, e eu ia mais além da indagação de Vanessa, não só eficiência, né, mas também a gente pensar na própria efetividade, né, porque eu sou eficiente e aplico os recursos públicos de maneira correta, o mais rápido possível, mas será que aquela determinada política, que aquele determinado gasto daquele recurso está trazendo uma efetivação para a sociedade, né, está trazendo uma satisfação, está atendendo as demandas da sociedade, né? Eu penso que, assim, antes da gente
melhorar, de trazer coisas diferentes, eu acho que a gente precisa ter um básico consolidado. Né? Eu acho que a gente precisa ter condições de ter profissionais de saúde nas unidades para que atenda a população quando ela demandar, precisa-se ter insumos necessários para se trabalhar, né? Então, assim, envolve diversos fatores, né? Mas eu penso que a gente precisa ampliar, a gente precisa se inovar em novos serviços, mas a gente também precisa dar condições daquele dia a dia ali, né? Em todas as características. Aí eu acho que a gente consegue evoluir e atender aí a sociedade. Perfeitamente, Armando. Acho que respondeu bem aí a indagação. Armando agora me lembrou aquelas aulas dos EIs, né? Dos EIs da administração pública, né? A eficiência, a eficácia, a efetividade, e tem a economicidade também, né? Explicou muito bem aí o que é cada coisa, né? Eficácia é você atingir o objetivo, eficiência é fazer isso com os custos bem ajustados, a efetividade é ser efetivo, é que aquele produto lá se disponha de fato a o que ele se propôs a fazer, e a economicidade que tem uma visão mais estratégica, né? Você fez ali um posto de saúde, seria um posto de saúde está funcionando, mas talvez fosse o caso de ter construído uma outra coisa, ter aplicado em outro tipo de instrumento, né? Em outro tipo de equipamento. Bom, o Antônio aqui levantou a mão. Tem uma pergunta também aqui do Edivaldo, que acho que ele é aluno aqui da FADMAB, da professora Silene. Mas, Edivaldo, vou pedir para você esperar um pouquinho, porque como o Antônio levantou a mão, talvez ele queira, não sei se ele vai fazer a pergunta verbalmente ou ele vai abrir a câmera, e aí pode ser que caia a internet, enfim. Antônio, fica à vontade. Boa tarde, professora Silene, boa tarde, professor Antônio, Alessandro, boa tarde a todos. Minha dúvida, existe uma formação específica para ser controlador interno? E a outra se exige uma formação. E a outra uma vez que um ordenador de despesa tem as suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, existe uma responsabilização solidária que alcance também o agente controlador interno? É isso. Boa tarde, gente. É minha contribuição. Antônio, você é de onde? Antônio, você é aluno da professora aqui? Não. Na FADMAB, em Goiânia. Pronto, bem-vindo. Foi muito boa a pergunta do Antônio. Antes da professora dar a sua contribuição, Silene, deixa eu só... Acho que, em parte, ele respondeu uma das perguntas aqui. Se eu não me engano, aqui foi da Kathleen, né? Que a Kathleen perguntou quem é que faz o controle, a fiscalização do controle interno, né? É justamente o Tribunal de Contas, né? Que vocês prestam conta ao Tribunal de Contas, mas também eu acabei não lendo a completude do artigo 74 da Constituição, Kathleen, mas eu vou ler agora porque é interessante. No parágrafo 1º lá, ele fala que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas, no caso aqui da União, mas nos estados dos estados, né? Sob pena de responsabilidade solidária. Aí também é um pouco aí da pergunta, está bem entrando aí na pergunta do Antônio. E o parágrafo 2º fala que qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os tribunais de conta aqui da respectiva esfera, né? Se é da União, do Estado, etc. Bom, professora, fica à vontade aí a pergunta do Antônio, se tem a formação necessária para a controladoria, né? Boa tarde, meus dois alunos que eu estou vendo aqui, Antônio e Edivaldo, né? Prazer tê-los aqui. São alunos lá do curso de Direito, né? Vamos lá, Antônio. Não existe, vai depender da lei municipal. Lá é que vai ditar as regras do jogo. Em alguns municípios, precisa que o controlador seja um economista, um administrador, formação em direito, Então, quem vai dizer qual vai ser a especialidade, a formação profissional do controlador geral é a lei municipal, certo?
outra coisa que você me perguntou com relação à questão, sobre a questão da prestação de contas, é isso? Pode reformular para mim, por gentileza, Antônio, a segunda pergunta? Sim, é sobre. Eu fiz, inclusive, dei um exemplo. Uma vez que o tribunal reprova uma conta de qual que seja o ordenador de despesa, né? Ou até o próprio prefeito. Se essa responsabilização, se ela alcança o controlador também. Mas eu acho que Alexandre acabou que respondendo quando ele leu a lei. Se eu entendi bem, o controlador interno, ele é responsabilizado também, é isso? Isso, Antônio, é uma responsabilidade solidária, só que não é uma responsabilidade apenas do controlador. O gestor que ordenou a despesa, esse tem a maior responsabilidade. Quando é que o controlador ele se torna responsável solidariamente? Quando ele não faz o papel dele. Eu acho que no início da minha fala, eu falei que a gente tem que tratar nas 3 formas de controlar: a priori, concomitante e a posteriori. Então, nesses momentos, eu preciso, os controladores, de forma geral, precisam atuar. Então, e de que forma se atua? Orientando os gestores, fazendo recomendações, expedindo novas normas, novos procedimentos, fazendo um acompanhamento em loco para emitir relatórios, inclusive fazendo auditorias para poder corrigir as eventualidades das falhas. Então, se, por exemplo, como você deu, uma determinada situação que o Tribunal de Contas encontre uma falha, vamos lá, no procedimento de armazenamento dos medicamentos, por exemplo, aí ele vai dizer que responsabilizar o gestor, vai responsabilizar todos aqueles pelo qual foi passado, né, o pessoal da farmácia, o pessoal do almoxarifado, enfim, e também vai responsabilizar o controlador para que ele se manifeste, né, no contraditório da ampla defesa, se de verdade ele fez algum alerta para que aquilo ali tivesse um controle maior, como é que aquilo está sendo feito. Então, se o controlador agiu dessa maneira, de alguma forma orientou, expediu alguma norma, tranquilo, ele vai até responder um processo, porque via de regra o tribunal coloca lá nos seus relatórios e a gente tem que fazer a defesa, mas ele vai ser absolvido porque ele fez o papel dele de identificar. Em outros casos, alguns auditores do tribunal, ele já vai até o controle interno, porque é o elo de ligação entre o município ou qualquer órgão e o Tribunal de Contas, e ele já avalia como é que isso aqui está sendo feito. Então, o controlador vai e mostra, não, isso aqui já tem uma norma expedida, está publicado no portal, está assim, está desse jeito. Então, aí ele já não coloca, mas isso vai muito de auditor, tá certo? Perfeito. Bom, eu abri minha câmera. Eu acho que está muito bem respondido, professora. O Edivaldo fez uma pergunta, seu aluno também, né? Ele fez uma pergunta bem interessante aqui. Eu vou lhe ajudar, professora. Eu vou passar essa bola para o Armando, porque a pergunta dele foi tanto quanto ácida. Tá lá, mas muito bem, Edivaldo. Excelente pergunta sua, parabéns aqui. Ele diz, se tudo é bem visível e acompanhado, então por que ainda tem tanta corrupção? E outra coisa que ele falou foi que o portal da transparência só mostra o que é cabível ao público. E aí, Armando, qual a sua opinião aí sobre esta inquietação propositiva aí do Edivaldo? Então, Edivaldo, mas é bem pertinente mesmo, né? Porque eu sinto falta, né, de que as pessoas possam melhorar mais esse acompanhamento. Só para contar um caso, né? Quando eu trabalhei no município menor e quando eu vim para Caruaru, eu já percebi uma diferença muito grande, já era um município bem maior, né, de quanto a participação da sociedade acompanhava. Né? Até só para ilustrar o exemplo, o pessoal questionava qual era a data que a gente ia pagar uma ajuda de custo para o TFD, que são pessoas que fazem tratamento fora do município. Então, esse valor, né, ele é bem
como é que eu posso chamar? Muito irrisório, né? Mas isso é determinado por uma lei federal, né? Então, só para trazer o exemplo para ficar mais real, Caruaru hoje paga por paciente por viagem para Recife R$ 8,40. Então, essa lei ela já está defasada faz tempo. Mas o que eu quero trazer, por exemplo, é quanto as pessoas ligavam no seu direito de receber para que elas tivessem uma resposta de quando eles iriam receber isso. Né? Então, eu acho que a participação da sociedade, né, eu sinto falta, Edivaldo, de que a sociedade ela possa ser qualificada para isso, talvez nas escolas, né, não sei, acho que isso é uma questão mais de educação, mas talvez na escola ali para que ela possa ser adequada, é adequada para isso, né, ser capacitada. Uma outra questão, a Lei 131, né, que é a Lei da Transparência, ela vai dizer lá quais são os principais pontos, né, os mínimos de informações de dados que se precisa ter ali no portal da transparência, né? A minha opinião, realmente, é que eu acho que a gente precisa evoluir nos portais, e existem muitos portais didáticos, ilustrativos, né? Então, vai facilitar tanto pessoas que já tenham um certo acesso, um conhecimento de informação da área, como pessoas que são estritamente de outras áreas, né, que está bem distante ali desse segmento de leis, de contabilidade, de orçamento, mas que facilita ali o acesso da informação, né? Então, eu penso que, assim, esse é um fator, né, que poderia se melhorar mais o controle da sociedade, o acompanhamento da sociedade. Quanto ao controle interno, né, eu destacava que, assim, o controle interno, no ideal, né, que ele conseguisse abranger aí todos os atos, então por isso que eu falava há pouco, eu sinto ainda uma deficiência na estrutura, né, das controladorias, principalmente municipais, né, de se ter um quadro maior mesmo, em quantidade, para que se possa abranger maior, né, mas um limitador que eu destaco é a questão da amostragem, né, então muitas vezes toda a equipe ela não vai conseguir acompanhar 100% dos atos, e acaba se adotando um instrumento, né, de auditoria, chamado amostragem, onde vai pegar-se ali uma parcela, que é uma estratégia adotada pelos próprios órgãos de controle externo. Né? Eles não vão conseguir acompanhar 100%, imagina, são inúmeros atos, né, que um órgão público executa no dia, então, se conseguisse, era, assim, importante, era, assim, né, satisfatório, mas como não se tem, então se precisa ter estratégias para conseguir, né, ter processos, conseguir ter operações. Então, um grande limitador que eu ainda percebo é isso, tá? Um quadro de pessoal suficiente para que possa abranger isso, e também essa questão de melhorar ali o acesso, talvez o próprio incentivo da sociedade, eu acho que envolve uma questão cultural também, né? Então, talvez a sociedade precisa-se ter essa influência, né, em vários aspectos, para que possa fiscalizar, possa cobrar que esteja mais claro ali a informação, que possa ter mais informação. Mas o portal da transparência, ele é, sim, um grande mecanismo, né? Eu já vi muitas pesquisas científicas, né, coletar dados ali no portal da transparência, né? Eu sei que a gente precisa melhorar, com certeza, mas muitas informações, né, muitos dados a gente consegue coletar graças ao portal da transparência. Perfeito, Armando. Acho que respondeu bem aí o Edivaldo. Existem outras instituições também que auxiliam aí, né? Tem algumas instituições que fazem essa observação maior, né? E essa exposição de dados também para a sociedade. Também vão lá, tem algumas ONGs, algumas instituições do terceiro setor que também fazem esse trabalho vinculado à universidade também, que fazem essa divulgação, estão monitorando as contas públicas, né? Essa abertura aí de dados. Pois não. Só complementando aí o colega Armando, que... Oi. Tá ouvindo? Me escutam? Alô, me escutam? Sim. Consegue escutar? Pronto. É assim, só complementando aí as palavras muito bem colocadas do Armando, o legislativo, Edivaldo, ele tem, assim, o papel de fiscalizar os atos do executivo, né? Embora o controle interno, existe a separação dos poderes, nós acompanhamos, o controle interno acompanha aquilo que acontece, mas, como bem colocou, nós não temos ainda a cultura, tá certo, de gestão pública, de
fortalecer as controladorias, principalmente em municípios muito pequenos. Muitas vezes tem um controlador apenas, porque é regido em lei, então precisa que se tenha, mas não se tem uma estrutura do tamanho, do porte e da complexidade de cada município. Então, é possível que o controlador, na sua posição, executando o seu trabalho, consiga estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso vai depender muito das leis municipais, que, assim, muitas vezes existe a controladoria ou o sistema de controle interno, mas não existem as ramificações dentro das principais áreas, por exemplo, saúde, assistência, infraestrutura, onde se demanda as maiores quantidades de serviços e de aquisição de bens também. Então, aí vai precisar de uma lei municipal que pega aquela controladoria, divida ela em alas e que diga, bom, aqui vai ser o controle interno dentro da Secretaria de Saúde, o controle interno dentro da infraestrutura, o controle interno dentro da educação, e a Controladoria Geral vai ver. Isso acontece a nível de Estado, mas a nível de município, e principalmente municípios pequenos, não tem essa robustez para chegar nisso. Então, por mais que se queira fazer, mas é por isso que o controlador ele tem o papel de botar bastante normas para que ele possa dizer, não, eu não pude ver porque eu não tinha pernas, mas eu consegui fazer uma norma que vai atender. Mas nem isso se consegue fazer, porque as pessoas que dentro de uma controladoria precisam ter uma capacitação muito grande, precisam entender de muita coisa, precisa entender do direito administrativo, do direito financeiro, precisa entender do RH, precisa entender de folha de pagamento, precisa entender de uma série de coisas, porque tudo da administração direta e indireta envolve. Então, assim, eu acredito que daqui para frente, com todas essas leis, embora a lei anticorrupção foi criada para fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviço à administração pública para que não levem os cofres públicos, eu acho que a gente também está caminhando para uma situação mais confortável, está dando essa cultura administrativa, essa cultura da gestão pública, de fortalecer seus controles internos, capacitar seus servidores, ampliar o seu quadro, mas, assim, ainda não é fácil, sobretudo num país como a gente está vivendo, de tantas crises, e agora, recentemente, com essa queda do FPM, que muitos municípios aí estão complicado para honrar os seus compromissos. Eu espero ter conseguido responder a sua pergunta, Edivaldo. Conseguiu sim, professora. Deu umas falhazinhas, mas deu para entender bem, não foi, Armando? A gente conseguiu entender bem aí o que ela se propôs. Aproveitando aí a fala de ambos, eu acho que teve um questionamento aqui. Todo mundo perguntou via chat e houve aí as respostas, pelo menos para uma de suas perguntas. E quem perguntou 2 vezes aqui, vamos ver se dá tempo. Talvez não dê tempo de responder a todos, mas, por ordem aqui, acho que quem fez a segunda pergunta foi justamente a professora Flávia Moura, né, da FES. Ela perguntou sobre a importância do controle interno para a sociedade, foi a primeira pergunta, e a segunda pergunta foi a relação do controle interno com compliance e com a accountability. Só informando aí os participantes que tem um formulário aí no chat, para depois receber os certificados. No formulário você clica lá, coloca o nome completo e o e-mail, para depois a gente encaminhar para vocês, porque nem todo mundo que se inscreveu participou e só vai receber a certificação quem de fato esteve aqui conosco nessa prazerosa tarde de terça-feira, né? Eu vou aproveitar e começar a resposta, que aí a gente agiliza aí o processo da pergunta da professora Flávia, especialmente sobre a accountability, né? Que eu acho que a accountability é um termo em inglês, né? Que está diretamente relacionado à temática do nosso momento aqui. Ele é um conceito que a gente pode chamar assim, de um conceito, entre aspas, guarda-chuva, né? Porque quando você fala em accountability, você está relacionando com ética, com transparência, com responsabilização, e é importante entender que existem níveis, né, de accountability. Um nível inicial, por exemplo, segundo alguns autores, seria a função meramente de informar a sociedade sobre as decisões que foram tomadas. Um segundo nível seria justificar por que foram feitas essas ações e tomadas essas decisões e responder por elas. E no nível mais avançado ainda, seria o nível tanto da resposta, quanto da responsabilização, quanto das sanções em si, por possíveis inadequações, né? Como foi aí mencionado ao longo da nossa fala. Então, a accountability é uma ferramenta aí
indispensável para a qualidade na prestação dos serviços públicos, assim como o compliance, que está diretamente relacionado a toda essa questão da conformidade às normas, né? Uma coisa complementa a outra, e eu peço ao Armando aí que complemente aí, falando um pouco aí sobre a accountability. A pronúncia no inglês britânico é assim mesmo, para que nos ajude aí nessa formação de conceito. Sim, sim. Eu acho que o mais marcante para a gente relacionar com o controle interno é a própria questão da responsabilização, mas também do acompanhamento dos processos, né? Porque aí já relaciona com o compliance, quando ele fala no seguinte, do controle interno, né, se basear no normativo. Então, existe uma questão que Silene pontuou há pouco, da questão do normativo regulamentatório, né, das regulamentações, aliás, que o município vai ter, se for município, que aquele determinado ente, órgão público vai ter, né? Então, a gente vai ter normativos que são gerais, né? Então, o grande aí vai ser a questão da própria Constituição e outras leis federais que vai vir, mas o município também, né, junto com o controle interno, precisa estar ali conectado, vamos chamar assim, com toda a sua regulamentação própria, né? Então, trazendo para um outro exemplo prático, né, eu gosto sempre de trazer para a realidade, para a gente relacionar a importância da teoria com a prática. No município de Caruaru, por exemplo, dentro da estrutura do controle, né, da controladoria municipal, a gente tem dentro de cada secretaria, vamos chamar assim, ou de cada área de governo, um agente de controle, né? Ele está ali dentro da estrutura de determinada secretaria, exemplo, lá dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, mas ele vai ser essa representação, né, entre a Secretaria de Saúde e a Controladoria. É quem vai fazer esse acompanhamento aí, né, entre o controle interno. Então, eu acho que é essa relação do controle interno, né, de acompanhar as suas legislações municipais, de acompanhar mesmo o que é que determina as suas legislações e trazer para a responsabilização, né, remete um pouquinho à sinalização de Antônio Carlos, né, quando ele fala da responsabilidade do ordenador de despesa, né? Então, assim, eu tenho o entendimento de que o ordenador de despesa, ele sempre vai estar ali solidariamente responsável, né? O ordenador de despesa, principalmente se ele é o chefe daquele poder. Olha eu aqui de novo trazendo para o prefeito ou prefeita do poder executivo no âmbito do município, né? Então, se a gente pensar nessa responsabilização, acontece em muitos municípios hoje, até por uma questão gerencial mesmo, de desconcentrar, né, da engrenagem ficar mais execuível mesmo, dos prefeitos nomearem que cada secretário seja ordenador de despesa da sua área, da sua pasta. Isso é comum. Mas ele ali, ele é o agente natural, ele é o responsável natural na hora ali que ele começa a exercer o seu mandato, né? Então, vamos chamar assim, ele é o ordenador natural e ele pode designar para outras pessoas. Então, essa vai ter essa responsabilização aí, concomitante, né? Essa responsabilização aí solidária. Então, eu acho que essa questão, né, da responsabilização, ela é muito importante para o controle interno, né? Silene também destacou, eu lembro quando o Tribunal de Contas de Pernambuco, né, começou a ser mais firme, né, na cobrança de que, dentro da estrutura administrativa dos municípios, tivesse mesmo a pessoa, né, a execução do agente de controle interno, do agente de controladoria ali dentro da estrutura mesmo, né, e até meio que uma maneira, né, de forçar, vamos chamar assim, foi dizer, ó, controlador, se você não acompanhar os seus atos, se você não sinalizar o gestor, você acaba sendo responsável, né? Então, acho que alguém perguntou disso aqui, que eu vi no chat, quem é que vai controlar, então, né, o controle interno? Quem vai acompanhar o controle interno? O Tribunal de Contas, né, também foi sinalizada essa expressão aqui. Então, por meio disso, né, o controle interno está ali dentro da estrutura administrativa, né, mas ele também tem uma pessoa externa controlando, que é o Tribunal de Contas respectivo, né? Então, acho que essa questão da responsabilidade, ela é natural, né, dentro do controle interno e, ao mesmo tempo, ela é relevante, é importante aí, porque acaba, né, atrelando a questão legal com a execução dos processos. Perfeito, Armando, perfeito. Quando a conversa é boa, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? A gente já está aí
com quase uma hora aí de conversa, está dentro aí do nosso cronograma, então espero que todos tenham e todas acessado o formulário que está no chat. Oi, Silene. Só uma consideração, assim, só até para fechar, assim, as atribuições do controle interno... Deixa eu pedir para você fazer aqui, lá e também para... Acho que está falhando um pouquinho. Bom, eu espero que todos tenham colocado lá os dados no chat, né? Eu acho que a Silene aí... Vê aí, Silene, se restabeleceu aí a sua internet, está ok. Acho que ela travou um pouquinho também. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Formulário de novo, né? Por favor. Consegue me ouvir? Sim. Consegue ouvir, não, professor? Sim. Me escuta? Sim. Pronto. Então, assim, não só o artigo 74, mas a própria resolução do Tribunal A01 de 2009, ela estipula quais são as atribuições do controle interno. A Constituição do Estado, em seu artigo 10, e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 59, ela dita quais são as responsabilidades do controle. E eu diria que a mais importante de todas elas é o acompanhamento do PPA, que é o Plano Plurianual, o LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a própria LOA, que é a execução das atividades anual do prefeito. E tudo isso está baseado na Lei 4.320 de 64, que é a Lei do Direito Financeiro, certo? E uma outra função do controle é o acompanhamento dos limites constitucionais, que já foi pontuado aqui pelo Armando, com relação à saúde, que você tem que ver os limites de pessoal, o quanto está se investindo em educação e em saúde, que isso realmente é desaprovação de contas, caso o prefeito não cumpra. E é um papel do controle interno fazer a fiscalização, além de avaliar os relatórios resumidos de execução orçamentária, que são bimestralmente publicados, e a cada quadrimestre os relatórios de gestão fiscal, entre outras atividades inerentes ao controle interno. Então, assim, é uma vasta atribuições para o controle para uma quantidade tão pequena de servidores que possam estar ali apoiando naquele controle. Então, é preciso realmente que depende de cada lei, depende de cada município, depende do tamanho de cada município, é muito relativo essas questões dessas responsabilidades, de tantos afazeres e como é que eles são analisados. Acho que caiu aí. Perfeitamente, é o que a Silene estava dizendo mesmo. E eu queria até reforçar um ponto da fala do Armando, tá? Já encerrando aí as considerações, pedindo aí só que vocês façam depois as suas finalizações, sobre a importância da governança, né? A importância de que as pessoas se apropriem desses termos, desses conceitos que aparentemente são complexos, mas que eles podem sim ser simplificados. Eu tive recentemente uma audiência pública, bem interessante, feita pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela percorreu aí os municípios e nas câmaras de vereadores, em outros espaços públicos, fazia aí o PPA, né? Ela mostrava lá a população de uma forma bem simples o que era o PPA, e as pessoas podiam contribuir aí com possíveis sugestões, etc. É interessantíssimo que a gente massifique isso, que a gente qualifique as pessoas para que elas entendam, se inteirem mais nesse sentido. Acho que nós aqui da universidade, das instituições de ensino, temos um papel relevante nisso, e essa, inclusive, é uma das intenções desse momento, trazer aí essa contribuição enquanto a importância de que nós nos apropriemos dessas ferramentas de gestão, porque, na verdade, quem deve fazer o controle somos nós mesmo, a sociedade mesmo, né? Participando, se inteirando, buscando, e por vezes a gente às vezes tem pecado, e eu percebi isso claramente quando participei dessa audiência pública, na forma como nós às vezes trazemos as pessoas a complexidade desses instrumentos, sabe? Muitas vezes dá para você simplificar bastante. Eu achei que a pessoa que fez lá, não me recordo o nome dela agora, que fez a exemplificação relacionando o PPA como se fosse um orçamento doméstico de uma família, eu achei bem interessante, é um modelo bem simples para a pessoa entender, como se o Estado fosse a casa, né? Pois não, Antônio, você falou alguma coisa?
Perdão, é o nome da presidente da comissão que fez referência, fazendo essa analogia do orçamento doméstico, foi a deputada Dani Portela, nesses seminários que o senhor se referiu. Pronto, ela que estava com a equipe, né? Mas uma das técnicas lá que acompanhava ela que fez essa fala, mas ela era quem estava presidindo a mesa aqui na ocasião. Mas sim, eu acho que Mônica também fez isso. Pronto, perfeito. Então é uma forma da gente também estar levando a esse grande público informações importantes sobre o que são essas peças, como funcionam, né? E a gente tem que trabalhar bastante para que as pessoas se inteirem disso, busquem e tragam aí as suas contribuições. Então, eu queria agradecer muito aí, pedir ao Armando que faça aí o seu encerramento. E agradecer desde já muitíssimo a ele, muitíssimo à professora Flávia Moura, muitíssimo à professora Silene, e a todos que nos acompanharam. Tivemos aqui estudantes de administração, de direito, debatendo esse assunto tão interessante que abrange justamente tantas ciências, né? O direito, a administração, a contabilidade, a economia, enfim, a nossa vida, né? Isso aí vai resultar na melhora aí da prestação dos serviços que irão trazer aí um resultado efetivo no nosso dia a dia, né? Na prestação aí de serviço à sociedade, com qualidade, que é isso que todo mundo quer. Isso. Armando, fica à vontade aí para suas considerações finais. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade, tá? Sei que as nossas vidas, né, de todos nós, estudantes, docentes, servidores, né, é bastante corrida, mas é muito bom, né, a gente debater como funcionam os mecanismos aí nos órgãos públicos, né, como a academia dá a sua contribuição, como nós, enquanto cidadãos, né, enquanto sociedade, a gente precisa melhorar mais, precisa ter mais essa busca, né, pela informação, pela própria execução do controle interno, né? Então, eu acho que o controle interno ela é uma grande ferramenta. Eu acho que o controle, né, eu brinco muito no dia a dia, como é que a gente faz as coisas, como é que a gente sabe das coisas, a gente tem acesso aos dados, controlando, acompanhando, né? Então, eu acho que vai ajudar bastante, né, a gente ter dados quantitativos ou qualitativos, né, eles ajudam bastante aí a desenvolver as gestões, não só pública, mas é a nossa área aqui de debate, né, mas eu acho que todas as gestões, todas as organizações, nessa questão do controle, do cuidado, do acompanhamento com as informações, faz com que facilite aí as tomadas de decisões e a execução das políticas públicas, né, a gente destacando aqui para a administração pública. Então, aí foi uma tarde que passou bem rápido, né, a gente tem muitos pontos, muitos ganchos para ser debatido, né, dentro da administração pública. Como eu falei no início, muitos desafios, mas também muitos aprendizados, né, a gente aprende bastante dia a dia, né, com novas ações, com novas descobertas, com novas pesquisas, que a gente precisa fazer para ir aprimorando os nossos processos. Então, agradeço a participação de todos, agradeço o convite do professor Bilar, e fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito bem, Armando, muito obrigado. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade, sei aí dos seus afazeres e da dificuldade que é a gente achar uma brecha na agenda. Nós aqui na universidade, a gente está no corre-corre, que hoje e amanhã a gente está fazendo a Feira das Profissões aqui, mostrando aos jovens das escolas circunvizinhas a importância aqui da nossa unidade, que sem dúvida mudou aqui a nossa realidade do sertão do Pajeú, né? E adjacências. E agora a Silene, acho que reestabeleceu aí a internet dela. Silene, fique à vontade, vale dizer que essa nossa live aqui é como a nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, viu? Do litoral ao sertão. Tem a Silene lá na Zona da Mata, o Armando no Agreste e eu aqui no sertão. Vamos lá, Silene, fica à vontade. Bom, eu finalizar dizendo o seguinte, que o controle interno ele vem sendo um dos principais meios de aperfeiçoamento da gestão pública. E, nesse sentido, mudanças estratégicas, mudança de cultura, metodologias,
que evidenciam resultados e efetividade, economicidade desses processos administrativos da gestão pública. É claro que ele é um meio, é uma ferramenta de apoio a qualquer gestor, não só ao prefeito, mas aos gestores, né, aos secretários, no caso municipais. É interessante que se pense em uma forma de robustecer cada um desses controles internos, como a gente conversou aqui. E para mim foi uma grande honra, professor, poder estar aqui, né, reunido com tantas estudantes, docentes, perguntando, interagindo sobre o controle interno. A gente às vezes escuta, mas não sabe como tudo funciona dentro da administração pública, não é fácil. E também lhe digo que não é um órgão que você seja bem aceito, não. Eu já fui por várias vezes controladora, e quando eu chegava, dizia, meu Deus, lá vem, chegou, como se a gente fosse para dizer que estava tudo errado. Na verdade, não, a gente está ali para apoiar, para ajudar, para normatizar, para minimizar os erros e fazer com que a gestão pública, de forma geral, tenha sua eficiência e sua eficácia. E meu agradecimento, professor, mais uma vez, e estou à disposição quando o senhor precisar, para a gente ter outro bate-papo desse. Perfeito, Silvana. Eu que agradeço aí a sua boa vontade, a sua presteza em nos ajudar, compartilhando esse conhecimento aí com os nossos discentes. O propósito aí desse momento é esse. E todos os interessados, né, que puderam participar. Quem não pôde participar dessa prazerosa conversa nessa tarde, esse vídeo vai ser disponibilizado posteriormente no canal do curso de administração aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no YouTube. E aí todo mundo vai poder ver depois com calma, ver e rever e aprender bastante, como eu aprendi hoje, sobre controle interno, sobre controladoria aí, com esses excelentes profissionais com os quais eu tive o privilégio de debater hoje e também participar aí de outras fainas acadêmicas, né, durante o mestrado, suas defesas aí de dissertação. E contem conosco aqui. Agradeço muito a todos e todas que participaram. Vou encerrar agora a gravação e até uma próxima oportunidade, pessoal. Até logo, até. Eu não sei se o Armando, só finalizando, não sei se o Armando tirou aquela tradicional, aquele print, Armando, não sei se deu tempo de você tirar o print. Ainda não, a gente faz Ainda agora. não? Vamos Se fazer agora, todo mundo. quem puder abrir a tela aí, por favor, fazer um print. Vamos fazer, então. Está ainda aqui. Quem puder abrir aí, estiver devidamente equipado. Quem estiver tímido aí ou não estiver à vontade também, não tem problema não. A Adriana ali está na maior hacker ali, ó, todo no estilo. Uhum. Irmão, deu certo? Pronto, deu. Fiz duas por segurança. Pronto, perfeito. Olha aí, é o papel do controle, né? Um abraço, gente. Perfeito. Até a próxima. Abraço a Já, todos. pessoal, até logo. Obrigada. Até logo. Eu fecho direto, é?